Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 19 de agosto. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. Depois os partiu e entregou aos discípulos para que os distribuíssem pela multidão. Todos comeram, ficaram saciados e ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Lucas 9, 16 a 17. Meta do mês: exercitar a paz e desenvolver a harmonia interior. Paz no meio em que se vive, aceitar a disciplina. Emmanuel no livro Doutrina Escola. Meta do dia: dever para consigo mesmo, cultivar a paz, exercitando o esquecimento das ofensas. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos desafetos e por aqueles que você necessita reconciliar-se. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, rogando, Jesus, o amparo e a proteção dos bons espíritos, para que consigamos desenvolver a paz interior, para que consigamos afastar de nós todas as questões que agridem a nossa alma, que agride a alma do outro, fazendo em nós a reforma íntima. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos aí já chegando à segunda aula do nosso curso Conheça o Espiritismo. Amanhã nós teremos então a segunda aula. Então, está em tempo ainda de você vir para conhecer o Espiritismo. Não deixe para daqui 6 meses. Comece agora. Amanhã nós teremos também, na parte da manhã, o atendimento às crianças por meio da evangelização infantil, a evangelização dos jovens, a evangelização dos adultos. Temos também a sopa fraterna e o tratamento espiritual. Então, a partir das 8 horas, em nossa casa espírita, que está sediada no bairro Jardim Primavera. Muito bem, meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Mateus 6:34. Prescrições de paz. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz, destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões nas quais tanta vez imprevidentemente arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos, ante os impositivos
do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como retrato dos ofensores, sem traçarmos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio através de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós. Convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo. Entretanto, reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmalhe da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Ceifa de Luz, da editora FEB, capítulo 20. Parece que esse texto foi todinho para mim. Então, os cuidados, né, que a gente tem que ter para a construção da paz. O Emmanuel traz aqui para nós algumas orientações para que a gente não fique inquieto na fala do Cristo, né? Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo, né? Então, o quanto que a gente tem de dificuldade para assimilar o Evangelho de Jesus. E veja que o Emmanuel vem trazendo pontuações que, às vezes, a gente ainda nem atinou para isso. Que o equilíbrio do ambiente do nosso trabalho, o equilíbrio da nossa família, o equilíbrio da sociedade começa com o meu próprio equilíbrio. Então, como que eu vou querer a paz mundial se eu não consigo criar a paz íntima? Se nós estamos inquietos, se nós estamos angustiados, se nós estamos preocupados com as coisas que estão ao nosso redor, inclusive com as nossas próprias situações íntimas. Então, o indicativo de paz é o próprio equilíbrio. Então, essa é partindo dessa primícia que o Emmanuel nos coloca, né? Então, alinhar primeiro o nosso equilíbrio. Aí, esse é uma indicação de paz. De
tratar bem a nossa família, não querer exigir do outro aquele que ainda não conseguiu absorver ou conseguiu compreender, né. Por exemplo, exigir de uma criança de 3 anos que ela se comporte como uma criança de 7 ou de um jovem, não tem condição. Então, a gente tem que ter esse cuidado, é um cuidado, né. Até na mensagem de ontem, nós falávamos sobre cuidado, né. Então, corrigir as nossas deficiências primeiro, acertar as nossas falhas, perceber, porque a gente ainda tem dificuldade de compreender que a gente erra. E às vezes o outro é só o nosso espelho. Então, o que eu vejo, pontuo no outro de errado, ou que me atinge, também é o que a gente tem na gente. Então a gente tem que começar a perceber isso. Isso não para a gente entrar num estado de melancolia, de tristeza, de depressão, mas a gente entrar num estado de recolhimento íntimo para brotar a felicidade. É ter aquele instante da semente, que o contato com a terra, em transformar-se, depois sair um broto lindo e florir, né. Então, esse é o compromisso de cada um de nós. Então, tolerar o outro, mesmo que o outro nos traz grandes dificuldades, mas trabalhar no nosso coração a tolerância. Entender que o outro também está sofrendo assim como nós estamos sofrendo. Nós temos muita dificuldade de perceber que o outro também sofre, que o outro também tem queixa. E essas queixas são contra nós muitas vezes. Assim como a gente tem a queixa do outro. Por isso é muito importante trabalharmos essa conquista íntima. Observar as ofensas como retrato dos ofensores. E aí a gente não entrar naquela sintonia. Então, abolir as inquietações que estão ao nosso redor, admitir que a gente também erra e pedir desculpa, pedir perdão. Esse é um ponto importante de nós trabalharmos isso no nosso coração. Para não desprezarmos as pessoas, a gente não fica entristecido quando as pessoas passam perto da gente e nem nos diz bom dia, finge que não nos vê. Não é ruim? Então, por que que a gente vai agir do mesmo jeito? Então, é uma conquista nossa, de trabalho íntimo. Meus amigos, nós poderíamos ficar aqui e aprofundar mais, e acredito que você que nos acompanha diariamente, nossas mensagens, que a gente transmite aqui as mensagens de Chico Xavier recebida, né, pelo Espírito Emmanuel, e a gente não tem nem moral, muitas vezes, para falar desse assunto, mas você provavelmente tem outros pontos de vistas e analisa até de outro ponto que eu, ainda sou uma aprendiz, né, às vezes a gente vê só de um ponto e ainda é muito restrito, mas que estas mensagens possam contribuir para o nosso melhoramento íntimo, para a nossa paz, né. Então, nesse tema, né, prescrições de paz, que a gente possa, pelo menos, iniciar a paz íntima. E aí a gente já ir buscando o melhoramento dessa paz para com aqueles que estão ao nosso redor, começando pela nossa família. Meus amigos, vamos fazer prece? Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos estas mensagens que o Emmanuel tem trazido pela mediunidade de Chico Xavier, tantas esclarecedoras para todos nós, que nos auxiliam na nossa reforma íntima, que possamos, Jesus,
estar disponíveis para a nossa transformação. Olhe, Jesus, por tantos irmãos que estão sofrendo por doenças, estão sofrendo pelas inquietações íntimas, pelos remorsos, que todos nós, Jesus, consigamos desenvolver a paz íntima. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.